A Caatinga é um bioma brasileiro que ocupa cerca de 11% do território nacional e cobre uns 70% da região Nordeste. Ela está concentrada principalmente nessa área, abrangendo 9 estados. O bioma enfrenta secas intensas e longos períodos de estiagem, típico do clima semiárido. A vegetação da Caatinga é super diversa e adaptada para sobreviver às longas secas. No total, há cerca de 1.981 espécies de plantas por lá. A fauna também é bem rica, com várias espécies de animais que só existem nesse bioma. O solo da Caatinga é, em grande parte, raso e cheio de pedras, o que dificulta guardar água. Infelizmente, a Caatinga vem sendo devastada principalmente pela exploração de recursos naturais e pela expansão da agricultura. Agora, segue uma análise detalhada sobre pontos importantes da nossa pesquisa. A flora. Entre as espécies vegetais mais típicas estão o mandacaru, xique-xique, juazeiro, umbu e catingueira. Muitas plantas são adaptadas para resistir à seca, com folhas pequenas ou suculentas e raízes profundas para absorver água. Fauna. Espécies típicas da fauna incluem asa branca, sabiá, preá, tatupeba, veado catingueiro e o tamanduá-bandeira. Muitos animais da caatinga são noturnos ou se abrigam durante o dia para evitar o calor extremo, além de terem mecanismos para economizar água. Clima e solo. O clima da caatinga é semiárido, com temperaturas elevadas, baixa umidade e chuvas escassas e mal distribuídas. A estação chuvosa é curta e irregular, seguida de longos períodos de seca. Solo. Os solos da caatinga são geralmente rasos, pedregosos e de baixa fertilidade. Em áreas mais planas, pode-se encontrar solos mais argilosos, embora também sejam pobres em nutrientes. Impactos ambientais. A exploração agrícola e pecuária, somada ao desmatamento para obtenção de lenha e carvão, degrada vastas áreas da caatinga. As queimadas, tanto naturais quanto provocadas, afetam significativamente a fauna e a flora, causando perda de biodiversidade. A extração de madeira, produção de carvão e agricultura intensiva são as principais atividades econômicas que ameaçam o bioma. Comunidades tradicionais. As populações tradicionais da Caatinga, como agricultores, familiares e sertanejos, desenvolveram um vasto conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos naturais, praticando agricultura de subsistência, coleta de frutos como o umbu e o manejo de animais adaptados à região. Técnicas como o plantio consorciado, a captação de água da chuva e o uso de plantas nativas são práticas sustentáveis que ajudam a minimizar os impactos ambientais e promover o uso racional dos recursos. E agora trouxemos uma moradora da Bahia, estado que faz parte do bioma Caatinga, para falar um pouco mais sobre as comunidades tradicionais. Olha, aqui na Caatinga, assim, é um lugar duro, mas a gente se vira. Nasci e me criei aqui no sertão da Bahia. A seca é a nossa companheira desde cedo. Aprendi a lidar com a terra rachada, com as criações, essas coisas. A gente planta, cuida dos bichos e vai vivendo com o que a natureza dá. A gente respeita a natureza que nem a mãe. A Caatinga cuida da gente, então a gente cuida dela. Tem que saber o tempo certo de plantar e de colher. A terra precisa descansar, então a gente faz os dias de plantação. Também plantamos umas árvores nativas, protegemos as nascentes. Se a gente não cuidar, o bicho pega, né? A natureza devolve, a gente faz o que quiser com ela. A seca é de longe a pior, viu? Quando não chove, o bicho pega, falta água, os bichos morrendo de sede. A terra fica que nem pedra. Mas a gente é forte, é acostumado. A gente faz de tudo para guardar a água da chuva. Pinta coisa que aguenta o calorão, tipo mandaru, palma, que dá de alimento para os bichos também. Mudou demais, tá tudo diferente. A seca tá durando mais e quando chove vem aquela pancada forte que te leva embora. A gente vê a terra ficando mais seca, virando deserto. A gente precisa de ajuda a aprender mais sobre como plantar do jeito certo, ter mais água garantida para beber e trabalhar. Meu sonho é ver a gente vivendo com mais tranquilidade, sabe? Que a gente tenha água para todo mundo, que a terra volte a dar mais fruto, tenha mais chance na vida, com estudo, com trabalho. E também que as pessoas de fora entendam que a importância da Caatinga, que isso aqui é lindo.
é nosso e vale ser cuidado. Que isso é que eu que agradeço. É bom que o pessoal saiba como a gente vive, o que a gente passa. Potencial econômico. O bioma oferece recursos como mel de abelha, frutos nativos, além de produtos de origem animal, como couro e carne de caprinos e ovinos. A agropecuária e a extração de recursos vegetais são comuns. Um dos maiores desafios é equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação. O uso descontrolado dos recursos, a falta de política de manejo adequado e a escassez de alternativas sustentáveis de renda são obstáculos para a preservação do bioma. Política de conservação. A Caatinga é protegida por leis como Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que abrange áreas como parques nacionais e reservas. Programas como o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Caatinga visam proteger e recuperar áreas degradadas. Adaptações das plantas para a seca. Muitas plantas da Caatinga reduzem suas folhas ou perdem completamente durante a seca, para minimizar a perda de água. As raízes extensas buscam água em camadas mais profundas do solo. Plantas como os cactos armazenam água em seus tecidos para sobreviver aos períodos de estiagem. As plantas da caatinga têm estômatos que permanecem fechados durante o dia, reduzindo a transpiração. Esse conjunto de características e interação reflete a resiliência do bioma caatinga, um dos mais frágeis e menos protegidos do Brasil. A Mata dos Cocais é uma região de transição vegetal, situada entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, no nordeste do Brasil, abrangendo principalmente os estados do Maranhão, Piauí e partes do Tocantins. Este bioma é caracterizado pela presença de palmeiras, como o babaçu e a carnaúba, que são importantes tanto para a economia local quanto para a conservação ambiental. A Mata dos Cocais desempenha um papel crucial na proteção dos solos, na regulação do clima regional e na manutenção de recursos hídricos, além de fornecer matérias-primas para diversas atividades extrativistas. Fauna e flora. A Mata dos Cocais é dominada por palmeiras como babaçu, carnaúba e buriti. Essas plantas têm adaptações para sobreviver à seca, como o armazenamento de água e raízes profundas. Clima e solo. O clima é tropical, com estações seca e chuvosa, e temperaturas elevadas. O solo varia de arenoso e argiloso, geralmente pobre em nutrientes. Impactos ambientais. A região sofre com o desmatamento, queimadas e expansão agrícola, que ameaçam a biodiversidade local. Comunidades tradicionais. Comunidades locais usam práticas sustentáveis para extrair recursos como o uso da babaçu, valorizando seus conhecimentos tradicionais. Potencial econômico. A exploração de palmeiras como babaçu e a carnaúba oferece oportunidades, mas há desafios para equilibrar o desenvolvimento com a conservação. Políticas de conservação. Existem leis e programas voltados à proteção da região, mas a fiscalização e implementação são desafios constantes. Nesta imagem, vemos um mapa climático mundial que ilustra a distribuição de diferentes tipos de vegetação ao redor do planeta. As cores distintas representam os variados biomas encontrados nos continentes, como a legenda que identifica cada um deles. Entre os principais estão desertos polares, branco, localizados nas regiões árticas e antárticas. Tundra, azul escuro, presente nas áreas mais ao norte, como a Sibéria e o Alasca. Taiga, verde escuro, encontrado no Canadá, Rússia e norte da Europa. Floresta temperada, verde claro, em regiões como a Europa Ocidental e parte dos Estados Unidos. Vegetação de altitude, roxo, em áreas montanhosas como os Andes. Estepes, amarelo, comuns nas regiões da Ásia Central. Savanas, laranja, predominantes na África e em partes da América do Sul. Florestas tropicais, verde brilhante, concentradas na Amazônia, África Central e Sudeste Asiático.
Desertos, vermelho, como Saara, Oriente Médio e partes da Austrália. Vegetação mediterrânea, rosa, encontrada ao redor do mar Mediterrâneo, Califórnia e partes da Austrália. A imagem destaca como os fatores climáticos e geográficos influenciam diretamente a formação desses biomas, que por sua vez moldam a biodiversidade e os ecossistemas das regiões em que estão inseridos. Mata dos Cocais tem como principais características o clima e a vegetação. O clima sendo mais úmido e a vegetação tendo uma transição entre a Amazônia e o Cerrado e com a presença de palmeiras. Classificação das plantas da Mata dos Cocais. Palmeiras. Buriti. Conhecida como Mauritia flexuosa, ela tem como suas características crescer em áreas alagadas e conter frutos ricos em vitamina A. Coco. Cocos nucifera. Amplamente cultivada, importante na economia local. Árvores. Copaíba, Copaifera Langsdorff, conhecida por seu óleo medicinal. Pau-brasil, Caesalpinia echinata, símbolo do Brasil, importante para a biodiversidade. Plantas herbáceas, capim-dourado, Cingonanthus nitens, usado na produção do artesanato local. E espécies de orquídeas, diversas orquídeas nativas que florescem na região. Agora, fiquem com a entrevista que tivemos com uma das moradoras da região da Mata dos Cocais. A vida aqui na mata é tranquila, mas não é fácil. A gente trabalha muito plantando, criando nossos animais e colhendo os frutos da terra. Mas a natureza nos proporciona tudo o que precisamos. A gente tem um respeito muito grande pela mata. A gente depende dela para sobreviver, então a gente cuida dela como se fosse nossa mãe. A gente não derruba as árvores sem necessidades, a gente planta novas mudas e a gente cuida das nascentes. Um dos maiores desafios é a seca. Quando não chove, os rios secam, a gente sofre para encontrar água para beber e para irrigar as plantações. Além disso, a gente tem enfrentado problemas com os animais silvestres, que às vezes invadem nossas plantações e causam muitos prejuízos. As mudanças climáticas estão deixando as estações do ano cada vez mais imprevisíveis. As chuvas estão mais intensas e as secas mais longas. A gente tem percebido que as plantas estão florescendo em épocas diferentes e que os animais estão migrando para outras regiões. Meu maior sonho é que a gente possa viver em harmonia com a natureza, sem precisar destruir o meio ambiente para sobreviver. Eu gostaria de ver mais jovens se interessando pela agricultura e pelas preservações da mata. E também que a gente tivesse mais apoio do governo para melhorar nossa qualidade de vida, que é bem difícil. É muito importante que as pessoas conheçam a nossa realidade e a importância de preservar a Mata dos Cocais. Aqui a gente trabalha muito com pecuária, agricultura e artesanato.